E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender como analisar o gráfico, como operar o gráfico, como interpretar o gráfico da melhor maneira possível para que você saiba realmente como fazer uma análise correta, sabendo analisar para poder operar de forma tranquila. Então você que está chegando agora, vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sino de notificações, você é muito bem-vindo aqui. E para que você não perca nenhuma aula, já deixa aquele like e ative as notificações. Bom, hoje é sábado, né? Fim de semana. Vamos ver o que os ativos têm aqui a nos mostrar. Ó, o primeiro ativo, GBP USD. GBP USD está chegando aqui na região, está chegando numa boa região de entrada. Já fiz uma entradinha aqui, ó, neste movimento técnico que ele me deixa aqui uma oportunidade. Uma coisa que vocês têm que ter sempre em mente, pessoal, é que o gráfico ele vai mostrar para você o movimento que ele está fazendo, tá? Ele vai mostrar para você o movimento. O que você tem a fazer é fazer o que ele está fazendo. Então, por exemplo, se eu tenho um gráfico mostrando para mim que ele está num movimento de alta, tá? Numa valorização de alta, eu tenho que entender o que? Movimentações. Que movimentações são essas? As movimentações que o gráfico está fazendo. Ou seja, mesmo que você não saiba nada na análise, ó, vai fechar, tá lá. Mesmo que você não saiba nada na análise, mesmo que você não tenha conhecimento nenhum, eu duvido que em 10 minutos você não aprenda a fazer algumas marcações nas regiões. 10 minutos, pessoal. 10 minutos você consegue entender as regiões, é claro, né? É claro. Além dessas regiões, você tem que entender como o preço chega na região. O que o preço está fazendo na região? Dentro de que contexto o preço chega na região? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas antes, ó, eu deixo aqui um e-book inteiramente grátis para vocês baixarem. É de forma gratuita, você pode baixar. É um e-book onde eu falo em 36 páginas, eu falo sobre padrões de vela. Esses padrões de velas eu utilizo ele todos os dias, tá? Não necessariamente eles são mais importantes, mas são os que mais aparecem durante o dia. Então, para você estudar, é muito bom. Para você baixar é simples, basta você vir aqui ó, no link oficial dos meus canais. Aliás, falei ao contrário, pessoal. Não é nos links oficiais dos meus canais, é no meu canal oficial com os links oficiais. Sábado, né? Acordando agora. Aliás, eu acordei faz mais de 1h30 já, mas gravando a tela agora aqui para vocês. Então, ó, aqui nos links oficiais você vai encontrar meu canal do Telegram, que é justamente onde você baixa o e-book. Vai encontrar aqui o meu Instagram, o meu WhatsApp, caso você tenha alguma dúvida sobre a área do aluno, e também o link da área do aluno. O que é a área do aluno? Nada mais é que o acesso ao treinamento. Então, abaixo de cada videoaula também você tem acesso a este conteúdo, a esses links do conteúdo, tá? Então aqui, ó, quando você entrar aqui para fazer o seu download, você vai ver que você está numa área aqui com resultados de alunos e mais as aulas do YouTube que eu subo aqui. Então, ó, mensagem fixada, você vai clicar sobre ela e tem os dois links aqui, você escolhe qual baixar. Aqui dentro você vê resultados de alunos, ó, como aqui o Pedro, uma semana positivaça e tchau mercado, 18-2. É isso aí, Pedro. É só seguir o plano, depois vocês podem ler os comentários do Pedro aqui. Aqui é o outro Pedro, segunda meta do dia batida e agora foi em OTC, ó, análise gráfica é vida. Graças a Deus, conhecimento liberta, e esse conhecimento foi adquirido através do Senhor. Deixo aqui o meu obrigado
Deus abençoe sua vida poderosamente. Amém, Pedro. Segue o plano. Ó, o Pedro está utilizando o indicador Hunter aqui. Lá no módulo 13 eu falo sobre o indicador. Você que queira fazer aquisição é só falar comigo, só entrar em contato. Aqui o José, ó, seguindo uma entrada linda de tendência. Aqui é outro José, você viu que eu tenho vários alunos com vários nomes, né? Pedro ali já 2 diferentes, José com 2 nomes diferentes. Pessoal, tem inúmeras pessoas com nomes parecidos. Inclusive, quando você entra em contato comigo pelo WhatsApp pela primeira vez, a primeira coisa que eu te pergunto é o seu nome de usuário, tal, para eu te identificar no treinamento, porque são vários Josés, vários Pedros, vários Marcos, vários Carlos, vários Antônios, tá? Então eu tenho todo mundo cadastradinho certinho, só preciso identificar quem é quem. Aqui é o José também, ó, outro José batendo meta. Aqui é o Gerson, ó, batendo meta, saindo positivo 2-1. Utilizando o indicador, aqui é o Pedro novamente, ó. O Pedro lá que tinha feito as entradas em OTC. Aqui tinha batido a meta durante o dia e tinha feito o saque já. Marcelo, ó, 4-0, batendo meta. Demir aqui, ó, batendo meta, olha que sequência linda. A aula que eu subi ontem aqui para o canal do YouTube, vale muito a pena para você aprender. William aqui, ó, batendo sua meta. Treinamento Hunter Transformador, é isso aí, William. O William é uma pessoa que veio de outros treinamentos e não tinha resultado e agora tá aí, ó, batendo meta atrás de meta. Demir aqui, mais uma entrada positiva. Antônio aqui, ó, 5-2 e tchau mercado, perfeito. Helder aqui, ó, fazendo seu saque, seus trades. Alisson também batendo meta e assim por diante, pessoal. Entra aí, acompanhe os alunos, tá bom? Quiser tirar alguma dúvida quanto à área do aluno, você que me segue aqui no Instagram, é só mandar um direct, tá? Cadu Rinaldi, resultados de alunos, ainda com 60% de desconto para você fazer parte do treinamento. Aqui no meu WhatsApp também, no meu Instagram também tem o link aqui de acesso ao treinamento e tem meu WhatsApp ali na página, caso você queira tirar alguma dúvida, tá bom? Então olha aqui, ó. Em 10 minutos você é capaz de saber entender os gráficos de uma forma possível, mesmo você sendo iniciante, pessoal. O que você tem que entender? Todo gráfico ele vai deixando regiões de suporte e resistência, né? Então aqui, ó, eu tenho um suporte, aqui eu tenho um suporte, aqui eu tenho resistência, aqui eu tenho um suporte. Aqui no momento que eu fiz essa entrada aqui, tá? Entendo, no momento que eu fiz essa entrada aqui. Então, quando você entender as regiões, você vai entender que as regiões são definidas por regiões de suporte, 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 e aqui também era um suporte, tá? Antes de eu fazer aquela entrada. Eu só tinha uma região de resistência aqui, que é essa região aqui, ó. Cadu, como assim uma região de resistência? A gente sempre tem que analisar o seguinte: aquela região que foi impedida de continuar a valorização do ativo que está acima do preço é uma resistência. Aquela região que foi impedida pelo ativo de desvalorizar o ativo que está abaixo do preço é um suporte. Por quê? Ele suportou o preço. Na resistência, ele resistiu o preço. Então, a ideia é essa. Os estudos dizem isso e a literatura fala a respeito disso. Ou seja, quando o gráfico faz um movimento técnico, ele vai procurar essas regiões para fazer movimentações de expansão e retração no gráfico. Então, se você quiser entender o gráfico, você tem que entender esses movimentos de expansão e retração. Então, todas as vezes que ele expande, você expande com ele. Todas as vezes que ele retrai, você retrai com ele. Todas as vezes que você identifica um movimento, você faz um movimento juntamente com ele. Por exemplo aqui, quando ele retorna nessa região, a melhor região para compra, depois que o preço veio de um topo, é sempre o fundo.
Então, o preço veio num fundo, vai para um topo. De um topo, ele vai vir buscar fundo, sim. Ele vai buscar essa região novamente. Porém, pessoal, no meio do caminho, e aqui eu vejo o que aqui, ó, 50% do movimento, existe aqui um padrão deixado pelo movimento gráfico em que eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer uma correção. Correção de onde? Eu sei que essa tendência de baixa está vindo buscar região de fundo, região de suporte, tá? Só que no meio do caminho, como eu falo para você, toda expansão faz o quê? Toda expansão faz o quê, pessoal? Vamos ver se vocês estão afiados aí no chat, ó. Toda expansão faz retração. Toda expansão faz a chamada retração ou mitigação, né? Ou toda mitigação faz também a sua correção de tendência, para você entender. Então, nesses movimentos, eu consigo entender muito bem o que o gráfico está fazendo e eu vou lá e faço o quê? Faço minha análise, faço minha entrada. Ou seja, pessoal, depois que você começa a aprender o que são regiões, como analisar o gráfico, em 10 minutinhos aí você aprende a traçar as linhas das regiões e a entender como esses movimentos eles vão se comportando através do movimento gráfico. E isso faz com que você faça o quê? Aprenda a operar. Torna muito mais simples para você analisar o gráfico e saber o que o gráfico está fazendo. Quer ver? Vamos para um outro ativo, ó. Vamos sair aqui do GBP, vamos aqui para o Euro USD. Ó, o Euro USD, quando eu venho aqui, dá uma olhada nisso. Tem clareza esse movimento aqui? Ele mostra uma clareza de movimentação, dizendo assim para você, nossa, o gráfico está tão claro aqui, é nítido que ele vai subir ou que ele vai descer. Não, ele não mostra clareza, porém ele mostra algumas regiões, né? Eu consigo ver uma região de suporte aqui, ó. Eu consigo ver uma região de suporte aqui. Eu vejo outro suporte aqui. Eu vejo outra resistência aqui. Ou seja, são regiões que eu posso entender que o preço vai fazer uma busca nessas movimentações e diante dessas movimentações, o preço ele vai começar o quê? A trabalhar no gráfico. Fazendo esses movimentos, como agora, ó, ele veio buscar região, vem, retorna, faz movimento de queda e aqui ele faz o quê? Faz um movimento de continuidade, ó. Ele faz movimento de alta, faz movimento de baixa, faz movimentação e continua. Então aqui, ó, se eu traçar aqui uma marcação que depois que você aprender, você não leva nem 10 minutos. Você vai começar a entender as regiões, você começa a entender se o gráfico chegou aqui, deixou uma região de suporte. Se ele chegou aqui, deixou uma região de suporte e ele tem uma região de resistência aqui em cima, tecnicamente falando, o que o gráfico está procurando? Ele está procurando sair de um suporte e procurar uma resistência. Por quê, pessoal? O dinamismo da movimentação do gráfico está ligado sempre em quê? Na movimentação do ativo. A movimentação do ativo sempre vai procurar regiões como essa. Tá lá, ó. E aqui eu já entrei com duas taxas para não ficar exposto no mercado num sábado, tá? O gráfico sempre vai buscar essas regiões. Existem regiões com mais clarezas, com menos clarezas. Perfeito, perfeito. Só que você tem que saber fazer o quê? Polir o gráfico. O que é polir o gráfico? Ter uma clareza. Como é que eu vou ter uma clareza de operar um suporte e resistência? Quando você olhar para o gráfico e ver o gráfico simples, acontecendo na frente da sua visão. Ah, mas e quando eu abro o gráfico eu não vejo nada? Oh, se você não vê nada, não faz nada. Então, o que acontece com 99% das pessoas? Ó, 99% das pessoas, quando entram no gráfico, elas não têm o quê? Clareza na visão. Primeira coisa, ela não tem clareza.
Não tem clareza. Por que sempre tem uma métrica que 90% das pessoas não sabem analisar? Porque elas não pedem ou ganham, né, um tempinho com o bumbum na cadeira estudando toda uma base construtiva de pensamento a respeito do gráfico. Ou seja, você só consegue construir um pensamento racional sobre o que o gráfico pode fazer através de uma movimentação onde você sabe o que o gráfico está fazendo. E é simples, pessoal. Por isso que eu falei para você aqui que em 10 minutos você consegue entender o que o gráfico está fazendo. Ó, se eu chegar aqui para você, ó, e mostrar isso para você, você consegue entender o que o gráfico está fazendo? Ó, eu consigo entender. Eu consigo ver que o ativo ele sai de uma região de topo, vem fazendo movimentação de tendência de baixa, chega em região, ó, falha em movimento. Quando ele falha no movimento, dessa região de baixa, ele começa a mudar a sua característica, ó. E aqui ele começa a fazer o quê? A impulsionar o preço. Ou seja, aqui eu não precisei apenas saber analisar o gráfico aqui, por exemplo, entender essa vela para eu poder fazer uma entrada. Eu tive que entender todo o movimento de tendência. Eu tive que entender por que o movimento da tendência sai dessa região, que é uma região de resistência, correto? Vem deixando região de resistência pelo caminho, correto? Chega aqui, deixa um suporte. Aqui, ó, houve falha do suporte. Não, na verdade não houve falha do suporte, houve falha do movimento. Nesse exato momento aqui, eu já entendo que houve uma característica de mudança de tendência, ou seja, eu já entendo que o gráfico, olha só, presta atenção no que eu estou falando, ele sai do ponto A, vem para ponto B, e aqui é o meu novo ponto A, pelo menos o primeiro ponto A. Ah, Cadu, mas aqui ó, ele já fez uma correçãozinha, ele nem chegou a tocar. Pessoal, o gráfico não vai ficar fazendo aquele desenho de cartilha toda hora. Então o gráfico sai do ponto A, vem ponto B, volta ponto A, ele pode retornar aqui em ponto B para buscar ponto A lá em cima, ou ele pode continuar rompendo aqui o ponto B e continuar descendo. Agora, a clareza do movimento dentro de um canal desse, você tem que entender o que está acontecendo. Ou seja, a análise de forma macro, eu consigo vê-la tanto de forma macro como de forma micro. Os gráficos, eles são fractais. Tudo aquilo que o gráfico faz de forma macro, ele vai fazer de forma micro. Todas as movimentações que ele vai fazer mostrando para você regiões, como por exemplo, aqui ele vai mostrar para você, ó, deixa eu até mudar aqui, ó. Ele está mostrando pequenas regiões aqui, né? Região de topo. Deixa eu colocar uma letra maiúscula que eu acho que fica melhor, né? Ó, região de topo, região de topo, região de topo, região de topo. Perfeito? Ó. Região de fundo, região de fundo, região de fundo, região de fundo, região de fundo. Olha que começou a mudar a característica do movimento. Então, se eu sei ver o gráfico, ler o gráfico, como analisar o gráfico, como interpretar o gráfico, eu sei como operar um suporte de resistência, eu sei como operar uma tendência, eu consigo ver o contexto do gráfico, eu já consigo entender o que o preço está fazendo ali nasquelas regiões. Então, pessoal, esse é o vídeo mais fácil para você que é iniciante e quer entender um pouco o movimento do gráfico. Em 10 minutos você faz as suas marcações de regiões e você já começa a ter uma visão do gráfico. Claro, fazer uma marcação e ter a visão é também ter o quê? A disciplina do momento exato de fazer sua entrada.
Isso está ligado a toda uma contextualização gráfica. Tudo isso está ligado a um movimento técnico, algo que você aprende passo a passo. Por que que você vê ali resultados de alunos ali seguindo os trades ali, mandando resultados? Olha o que está acontecendo aqui, ó. Olha a marcação que eu fiz aqui. Eu não falei para você? Presta atenção no que eu estou falando. Eu não falei que o gráfico estava aqui nesse suporte e viria buscar essa resistência? O que que aconteceu? Aconteceu. Agora, no meio do caminho, nas movimentações técnicas, eu vou aprendendo a desenvolver a minha visão, analisando os padrões de vela, analisando as circunstâncias que o gráfico faz para eu fazer a minha entrada. Para tornar tudo mais simples, pessoal. Tudo mais simples. Então, quando eu fiz essas marcações aqui, eu já sabia que o gráfico estava saindo dessa região e buscando a região de resistência. E conforme ele chega aqui, ó, eu já sei o quê? Que ele vai continuar fazendo movimento e pode buscar a liquidez lá em cima. O ponto A de partida, o ponto A inicial. Olhando aqui, ó, o euro USD de OTC. Assim como eu fiz aqui, ó, em GBP USD, logo no começo do movimento. Logo no começo do movimento. O movimento faz a sua movimentação, ó. O que que eu falei para você lá no início? Que aqui eu tenho uma região de correção, aqui eu tenho suporte e aqui eu tenho suporte. Quem está no treinamento vai saber, ó, módulo 12, ó esse suporte aqui. Eu não falei para você que o preço vinha aqui de topo buscar suporte? Olha só, ele veio fazer o quê? Buscar suporte. A dinâmica do preço. Então tem gente que tenta fazer a entrada aqui, ó. Entrada aqui antes dele chegar realmente na região. E que região que é essa de suporte, pessoal? Essa região de suporte é 50% do movimento do canal amplo aqui, ó, desse canalzão. Assim como eu fiz uma entrada no 50% desse canal menor aqui, ó. Você percebeu como em 10 minutos você traçando as regiões de forma correta, você já consegue entender toda uma dinâmica do gráfico? E você consegue entender o que a tendência está fazendo? De onde uma tendência sai, para onde uma tendência está indo? Qual é a possibilidade da tendência fazer as movimentações ou fazer as suas correções? Conseguiu compreender isso? Você consegue enxergar isso? Você consegue enxergar isso? Se você consegue enxergar isso, a minha finalidade já de te passar um conteúdo aqui foi atingida. Ou seja, este sábado agora aqui, um vídeo onde você vai entender que existe uma simplicidade no gráfico. Mesmo você iniciante, você vai entender que você vai ver a movimentação de forma simples e em 10 minutos, mesmo você começando agora, você vai saber já traçar as regiões e buscar a disciplina de aguardar essas regiões. Porque essas regiões que o gráfico vai buscar o movimento, que o gráfico vai buscar essas movimentações, essas regiões precisam ser definidas no gráfico. Tendo essas regiões definidas, você já sabe o que fazer no gráfico. Você sabe se você vai comprar, você sabe se você vai vender. Tudo isso vem numa dinâmica simples de movimentação. Simples de movimentação. Onde, vendo a movimentação, vendo o que o gráfico está fazendo, você tem a consciência da movimentação. E isso você vai aprendendo conforme você avança nos seus estudos. Vai se tornando simples, vai se tornando mais fácil. Eu tenho um aluno, o Marcelo, inclusive até passei ali os resultados dele, 4-0. No começo o Marcelo ficava ali no 1-1, 2-1, 3-2. E eu falei para ele assim, Marcelo, menos entradas, mais atenção. Olha o que vai acontecer com esse preço quando ele chegar nessa região aqui, ó. Essa região era de 100%. Presta atenção o que ele vai fazer a hora que ele chegar aqui. Enquanto isso nós vamos conversando, ó. Presta atenção a essa região. Lembrando que quando nós começamos aqui, nós
analisamos aqui o gráfico, aqui era a única região de resistência que o gráfico tinha, né? Única região de resistência que o gráfico tinha. Então presta atenção o que ele vai fazer ao chegar nessa região, enquanto nós vamos conversando. Então o Marcelo, ele tinha essa dificuldade. E eu falei assim, Marcelo, sabe o que está acontecendo? É aquela afobação que todo iniciante tem. Traça as regiões com mais calma, identifica a movimentação com clareza, deixa ter amplitude o movimento gráfico. Quanto mais amplitude ele tiver, quanto mais movimentação ele estiver longe do preço, quanto mais a onda fizer movimentos longe do preço, melhor vai ser para a sua análise. Melhor vai ser a região, melhor vai ser a sua clareza na movimentação do gráfico. E o que o Marcelo começou a fazer? O Marcelo começou a fazer justamente essas movimentações. Que movimentações são essas? De você esperar, por exemplo, o gráfico fazer um movimento nessa região, assim como fazer um movimento nessa região. Assim como fazer um movimento nessa região. E isso trazer o quê? Clareza na movimentação. Trazer lucidez na movimentação. Como agora essa região aqui, ó. O que aconteceu nessa região aqui? Por que está acontecendo o preço nessa região? Por que o preço está passando dessa região? Pessoal, olha para o gráfico. Essa região aqui seria qual região? A máxima dessa região de 100%. Se ele é a máxima da região de 100%, por mais que ele está fazendo uma movimentação de busca na região, ele pode aqui corrigir antes de continuar a movimentação. Porque está nítido que ele vai passar o preço aqui. Por quê? Olha, está trabalhando acima de 50%. Né? Quem é do treinamento sabe o que eu estou falando. Ou seja, mas olha o que aconteceu quando o gráfico chegou ali na região que nós marcamos. Ó, vamos lá, ó. Eu tinha marcado aqui essa região, né, de 100%. Marquei esse fundo falando que o preço vinha buscar aqui e marquei essa única resistência. Essa era a única resistência que existia no gráfico. Olha o que aconteceu. É mágica isso, ó, a correção justamente aqui nessa região? Não, pessoal. É você saber traçar em 10 minutos, ó, como eu tracei aqui, em 10 minutos eu coloquei para você os principais pontos de entrada no gráfico. Tá lá, ó. Depois foi trabalhar essas regiões. Tem sub-regiões, óbvio, aqui onde eu fiz a minha correção. Vou até mudar de cor para você ver, ó. Vou pôr um amarelinho. Aqui tem outras sub-regiões, ó. Sub-região. Vamos descer lá, ó. Tem outras regiões aqui. Olha que coisa linda quando é o gráfico, ó. E olha outra região aqui. Pronto, ó. Meu gráfico está marcado. Eu nem precisei mudar de 1 minuto aqui para poder fazer as minhas marcações. Você percebeu que se você souber traçar essas regiões, você vai entender o dinamismo do preço? Você vai entender as ondas acontecendo? Você vai ver as ondas acontecendo tanto de forma macro, perfeito? Como de forma micro, acontecendo no gráfico. Tá bom, pessoal? Conseguiu entender? Eu acho que sabadão aí não adianta me alongar na aula, né? Para que vocês aprendam. Puxa, acabei apagando o meu point fix. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Point fix. A nossa hashtag de hoje, né? Oh, qual que é a nossa hashtag de hoje? Nossa hashtag de hoje. Vamos lá? Traçar. Palavra simples para vocês não se perderem aí na hora de comentar. Traçar. Então, você não precisa mais que 10 minutos para traçar as melhores regiões aí do gráfico. Você não precisa... Opa, meu mouse está daquele jeito hoje, viu, pessoal? Teve uns alunos aí que falaram que ia fazer uma vaquinha, me dar um mouse de presente. Ai, Deus do céu. Traçar. 10 minutos é suficiente para você traçar as melhores regiões. É claro, né? Quando você vê essa simplicidade no movimento gráfico. Ter disciplina para saber como operar e operar na região certa. Tá bom, pessoal? Aprenda a interpretar o gráfico. Aprenda como analisar o gráfico.
Até aprenda a fazer a leitura do gráfico. Aí você vai saber como operar um suporte à resistência, como operar uma tendência. Você vai ver o gráfico ou os gráficos trabalhando de forma simples, com clareza, com movimentações. Em 10 minutos você é capaz de traçar aí as regiões, as melhores regiões para operar e não passar puro na frente do gráfico. Você viu aqui, ó, em poucos minutos, sei lá, 20 minutos, 30 minutos, é que eu fiquei conversando com vocês. Mas em poucos minutos, ó, tracei regiões em GBP-USD, que foi essa região. Tracei aqui, ó, GBP-USD. Tracei aqui em Euro-USD. Mostrei para você de onde o preço vinha, para onde o preço ia. Fiz as minhas entradas tranquilamente, entendendo todo o dinamismo aqui do gráfico. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Não esquece de deixar um comentário, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de ativar o sininho de notificações. Quer fazer parte do treinamento? Estou te esperando aqui para dar suporte para você. Você tem todo o suporte diretamente comigo. Quer fazer a aquisição do indicador? É só entrar em contato e eu te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!